Não dá para negar que a maior parte dos avanços do projeto de lei que defende a isonomia e o porte de arma para advogados decorreu da atuação autônoma de muitos colegas, milhares de colegas espalhados pelo Brasil. Mas a gente também não pode ignorar totalmente a atuação institucional. Muitos dos nossos colegas me abordam afirmando até às vezes que a OAB é omissa ou até que a OAB é contra. Eu sei que esse é um tema espinhoso e vai ter muita gente que não vai gostar desse vídeo. Vou acabar decepcionando muita gente, mas é importante a gente colocar o dedo na ferida e verificar isso aqui e ver efetivamente, fazer uma pesquisa de qual é a posição pública da OAB em relação a esse pleito. Então eu fiz uma pesquisa, coloquei todos os links na descrição desse vídeo aqui, do que a gente tem de fato externado, sem conjectura, sem especulação. O fato de você não achar nada não te dá o direito de falar que fulano é contra ou é a favor. Então vamos aos fatos. O que eu encontrei aqui? Bom, começando pela que eu acho a precursora nesse quesito, que foi a OAB Amazonas, eles foram os primeiros a começar a pleitear a aprovação desse projeto de lei de forma organizada e institucional. Inclusive, eles realizaram lá no Amazonas uma audiência pública com participação, inclusive, do relator do projeto de lei, o então do 704 à época, o deputado Benedetti, e conseguiram a aprovação, inclusive, do apoio expresso da seccional, passando por votação no Conselho e assim por diante. E isso desencadeou um movimento muito forte, que, como eu disse para vocês, também se dá de forma autônoma por vários colegas. Então, o que acontece? Nós temos a OAB Amazonas, que expressamente se posicionou a favor, e em segundo lugar é muito importante eu falar da minha OAB, da minha casa. O que a minha querida OAB do Mato Grosso do Sul diz a respeito do porte de armas para advogado? Pois bem, eu fiz um requerimento para o nosso então presidente à época, Mansur Elias Carmucho, para que se criasse a comissão de estudos de porte de arma para advogado. Prontamente foi atendido, criou-se a comissão, nós fizemos um relatório a respeito do tema, por que era importante o projeto da isonomia, levamos isso para o Conselho e de forma unânime foi aprovado e a seccional expressamente é favorável ao projeto de lei da isonomia, ao porte de arma do advogado. Bom, o presidente Mansur foi reeleito e, inclusive, reafirmou o seu posicionamento a favor da isonomia. Os links estão na descrição. Além disso, todas as subseções do Estado no Colégio de Presidentes Estadual já se manifestaram mais de uma vez a favor do projeto de lei da isonomia. Então, no que diz respeito à posição institucional, a minha seccional, eu peço vênia aos colegas, ela está muito bem representada. Os nossos representantes aqui são fervorosamente favoráveis ao projeto de lei da isonomia. E o que mais eu encontrei? Bom, eu encontrei que a subseção de Cascavel e de Ponta Grossa também já se manifestaram favoravelmente. Você tem também o posicionamento do presidente da OAB do Mato Grosso, em 2004, do presidente da OAB de Santa Catarina, que inclusive levou esse pleito para o Conselho Federal, e o atual presidente da OAB do Piauí. Mas de manifestação expressa da seccional, sem ser do presidente, a seccional, passando pelo Conselho, pontuando, que eu sei é Amazonas, precursora, e Mato Grosso do Sul. A OAB Goiás também tem uma comissão a favor e tem desenvolvido estudos nesse sentido. Aparentemente ela é favorável também, só que eu não encontrei nada incisivo a uma manifestação da seccional expressa ou do presidente. As demais que não estão aqui são favoráveis, eu peço que você acrescente no comentário, enriqueça a pesquisa, porque essas foram as que eu consegui encontrar. Bom, as que são expressamente contra. Eu encontrei o posicionamento do presidente da OAB da Paraíba, dizendo que ele é expressamente contra. Isso não quer dizer que a sua seccional seja expressamente contra, mas o presidente
da OAB Paraíba, ele é totalmente contra o PL. Aí a questão não foi levada para o Conselho, ao que parece, mas a posição dele é contrária. E eu tenho um posicionamento de 2007 da OAB São Paulo, expressamente contra também, do presidente da OAB São Paulo, mas parece que também não foi levado ao Conselho. O link está na descrição. A OAB Rio de Janeiro, ela permite o debate do tema, mas eu não encontrei posicionamento oficial sobre a OAB do Rio de Janeiro. Se você é de alguma outra seccional e tem a posição do seu presidente, ou do seu conselho, ou da sua seccional, ou da sua subseção, por favor, acrescente nos comentários para enriquecer o debate. E aí você pergunta qual que é o posicionamento do Conselho Federal ou do presidente federal da OAB. Bom, o atual presidente, eu desconheço o posicionamento dele público, não vi manifestação dele pública a respeito. Se você puder mandar, eu agradeço. E do presidente Lamáquia, eu posso dizer que eu já ouvi manifestação particular dele a respeito disso, enfim, mas oficial eu não conheço. Manifestação oficial do Lamáquia a respeito do projeto de lei da isonomia, eu infelizmente não achei nada. Isso não quer dizer que ele seja a favor ou que ele seja contra, só que na minha pesquisa eu não encontrei. Mas eu encontrei uma manifestação expressa do então presidente à época, Marcos Vinícius, que é muito interessante, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é muito interessante, que ele diz o seguinte: acreditamos na força da paz. Eu achei uma frase muito forte, eu achei uma explanação muito forte. Acreditamos na força da paz, não da violência. Mas a lei diz que não há hierarquia e nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. É exatamente esse o ponto. E aí ele encerra: ou se concede o porte de armas aos três ou a nenhum deles, disse Marcos Vinícius Coelho. Veja, esse para mim é o posicionamento mais ponderado que existe, mais correto. É uma questão de isonomia, não é uma questão de armas. Ou se concede para todos, para os três, ou a nenhum deles. Você pode pensar, mas a OAB deveria ser mais ativa nesse tema, a OAB deveria atuar mais. Bom, eu tenho para te dizer o seguinte: hoje, apesar da nossa seccional já ter votado no Conselho e aprovado o apoio institucional da nossa seccional sobre o tema, hoje os membros da Comissão de Estudos para Porte de Armas de Advogado tomaram posse na renovação do mandato do presidente Mansur. Então eles tomaram posse para continuar o seu trabalho. Todo mundo poderia simplesmente ir para casa e falar: não, a nossa parte a gente já fez, conseguimos a manifestação da seccional e acabou. Mas ainda assim esse mesmo grupo, agora maior, com outros colegas, tomou posse na Comissão para Estudos de Porte de Arma de Advogado aqui na seccional do Mato Grosso do Sul. Por quê? Para tornar ativa e ainda mais forte essa pressão. Então, o que você tem que entender é que a OAB, ela não vai pegar e comprar todas as suas brigas se você não provocar. Você, colega, onde a sua subseção, a sua seccional ainda não se manifestou sobre o tema, nós temos modelos de requerimento para você fazer para o seu presidente, para o seu conselho estadual, para o seu conselheiro federal. Você precisa se engajar nisso aí, participar ativamente, senão o direito não vai se concretizar. Falar simplesmente, como eu escuto muito, principalmente em grupos e de colegas, que a OAB é contra ou que ela não se envolve, não é justo, não é correto, porque existem seccionais que já se posicionaram e existem presidentes seccionais que são favoráveis ao pleito. E principalmente nesses presidentes seccionais favoráveis ao pleito, é conveniente que você peça que esse tema seja submetido ao seu conselho estadual para que a seccional se pronuncie oficialmente sobre o tema. Além da posição do presidente, a posição da instituição, da seccional. Isso vai nos dar força para levar esse pleito para o Conselho Federal. Paralelo a isso, você tem que atuar fortemente com seus deputados federais e com os senadores do seu estado. Porque essa atuação individual tem sido protagonista no andar desse projeto de lei.
A atuação institucional é muito importante, mas a atuação individual de cada colega tem sido fundamental nesse pleito. Quando a gente se reuniu em Brasília para tratar da pauta do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, muitos dos colegas que estavam lá estavam de forma autônoma, com recurso próprio, brigando, lutando pelo direito. Tinham colegas lá que representavam comissões dos seus estados? Tinha. Eu mesmo, eu estava representando a minha seccional. Eu estava como presidente da Comissão de Estudos do Porte de Arma para Advogado. Agora tinha muito colega lá que estava de forma autônoma. Nós temos um colega que se chama Paul Castern, que é um leão disso aí. Ele está praticamente todo dia, com certeza toda semana, na Câmara dos Deputados, articulando, conversando com os deputados. Ele tem um acesso muito bom, uma proximidade muito forte com os deputados que podem nos apoiar, e ele tem feito essa atuação independente que tem sido muito importante para o nosso pleito. Então eu reitero aqui, meu amigo, você que se interessa pelo tema, se inscreva no canal, ative as notificações e, mais do que isso, verifique com a OAB da sua cidade, a OAB do seu estado, para poder efetivar a realização desse direito. É fundamental que todos nós estejamos unidos e engajados nesse assunto, ok? Um grande abraço.